Money Report conversa agora com o Felipe Cavalieri, CEO da BMC Hyundai, joint venture da brasileira BMC com a coreana Hyundai para o segmento de máquinas de construção. Como vai, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, André? Você tudo bem? Perfeito. Felipe, Estamos em casa, isso é importante, né? Todo mundo home office. estamos em home office, estamos saudáveis, graças a Deus. Meu caro, vamos falar da empresa, né? Havia uma retomada em andamento antes do coronavírus, né? Como é que o segmento deve se comportar depois, quando a economia for reativada, e como você acha que a sua empresa vai reagir, vai passar a atuar? O ano de 2019 foi já um ano muito bom, comparado com 2018. Já mostrou uma retomada muito interessante, bastante obra de infraestrutura começando a caminhar, o setor privado puxando muita coisa disso. E aí, a hora que apareceu a perspectiva de uma baixa de novo em março, a gente acendeu a luz amarela, porque depois de 5 anos de mercado difícil, aí como foram os últimos anos para o segmento, a gente falou, bom, precisamos prestar atenção. E por surpresa nossa, março foi um mês ainda muito bom. A demanda de equipamento cresceu comparado com fevereiro, né? Saltamos de 700 máquinas para 1.000 máquinas em março. Mas algumas regiões já começaram a mostrar o efeito do corona, principalmente São Paulo e Minas Gerais. A gente enxerga que muitos segmentos não vão ter uma curva V. O pessoal tem falado muito que a recuperação vai ser uma curva V. Nosso segmento, a gente acredita que será numa curva V. Essas paradas que a gente está tendo são pontuais. Alguns estados a gente teve paralisação das obras, mas na maioria dos casos não houve paralisação das obras. Obras urbanas estão andando. Eu acredito, inclusive, tenho feito uma pressão muito grande no Sindicato da Construção Pesada aqui em São Paulo para puxar um diálogo com o governador Dória e o secretário Penido para que a gente acelere essas obras de saneamento. É um momento bom de mexer com obras na cidade. A cidade está vazia, está calma. É mais fácil fazer essa interferência. Então, o segmento ainda não, nosso setor de máquinas pesadas ainda não mostrou uma retração fruto do coronavírus, da Covid-19, mas a gente acredita que ele ainda vai ter uma ressacazinha, mas ele volta com mais força mais rapidamente. Pelo que eu observo, vocês conseguiram dilatar um pouco o tempo até começar a sentir os primeiros efeitos dessa crise. Quais são as lições que vocês tiraram até agora na questão de gerenciamento de crise, na questão de gerenciamento da própria companhia? Bom, a lição da crise, começando em 2014, já fez as empresas ficarem mais leves, especialmente na BMC Hyundai. A gente buscou automatizar o máximo possível a empresa, digitalizar ela o máximo possível. Então, a gente conseguiu mudar a forma de atuar no segmento. A gente inovou com muitos programas aí de atendimento de serviço terceirizado, revendas de loja terceirizada, em parceria com diversas lojas no Brasil inteiro para vender peças. Tivemos uma série de iniciativas que ajudaram a gente a passar pela crise até 2018 para 2019. E essas lições estão servindo para a gente agora. No dia 16 de março, a gente colocou 100% da companhia em home office e a gente, inclusive, teve ganho de eficiência, uma coisa que a gente tem buscado medir muito, essa eficiência das pessoas trabalhando em casa. E como a empresa já estava preparado por essa autonomia, esse accountability das pessoas, a hora que a gente virou a chave para o home office, a gente continuou tendo produtividade, as pessoas continuaram com um nível de interação e engajamento alto. Na fábrica, a gente teve que tomar uma série de medidas lá para proteger a saúde dos trabalhadores. Essa acho que foi a maior prioridade nossa lá, inclusive em velocidade de produção, que é uma coisa interessante, André, porque nós estamos com demanda alta ainda, só que do outro lado com dificuldade de operacionalizar isso. Então as pessoas precisam estar mais afastadas na linha de produção, nós precisamos organizar mais horários de almoço e com isso a velocidade na produção também cai. Então, de um lado a gente precisa de mais máquina, do outro todos esses impactos que acabam tomando
comprometendo a velocidade de produção. Mas foram feitas medidas lá na fábrica, mais ônibus, máscara para todo mundo, kit para todo mundo ter máscara sempre, né, para poder substituir essa máscara. As pessoas às vezes acham que dura o dia inteiro, né, você precisa ir trocando ela. Mas a gente conseguiu tomar as medidas tanto na BMC como na fábrica, fruto do que a gente aprendeu, né, de empresa leve, ágil, com as pessoas empoderadas, para que a gente conseguisse fazer essa mudança muito rápida aí na metade de março e não ter nenhum impacto na operação. Perfeito. Você tinha comentado comigo no início da nossa conversa prévia que na área de mineração e na área de logística vocês não sentiram os impactos ainda, vocês sentiram mais na área de construção. A que se deve isso? A gente tem operação ligada à Vale e outras mineradoras, onde a gente aluga os equipamentos para movimentação de materiais lá, né? Escavadeira, carregadeira, caminhão, empilhadeira, entre outros equipamentos. A gente acredita que ainda a queda na demanda das montadoras e dos outros segmentos ainda não tem afetado a demanda do minério, né, da produção do minério. A gente tem uma expectativa aí de que a China retome essas demandas e o segmento não venha a sentir da mineração não venha a sentir esse impacto. Agora é uma parada muito complexa, né? Quando hora que separa uma mina do pico, lá onde a gente está inserido, por exemplo, lá perto de Itabirito, os custos todos de parada de uma planta dessa é bastante complexo. Mas elas continuam funcionando, a gente monitora de perto, lógico, a mesma dificuldade lá, de colocar comportamentais da equipe, os adesivos, na hora que ele vai entrar, olha, pegue o álcool gel, passe na mão antes de entrar no carro, entre no carro, já limpe, para ficar lembrando as pessoas dos cuidados que a gente tem que ter de pessoas que não podem ficar em home office, né? Tem que estar lá no campo, tem que estar mantendo o equipamento funcionando. A gente tem uma rede de serviço autorizado de mais de 400 técnicos pelo Brasil. Esse pessoal precisa estar rodando, as máquinas estão trabalhando. O setor de celulose está indo super bem, continua forte. Então, as máquinas precisam continuar fazendo colheita de eucalipto. Então, essa equipe que está lá tem que estar conscientizada para atuar. E voltando especificamente à sua pergunta, alguns segmentos, por exemplo, de mineração, celulose, ainda continua com uma demanda consistente. Então, a gente espera que isso não venha a ser, vamos dizer, um último suspiro, né, que a economia comece a andar. Eu acho que a gente precisa começar a repensar nesse isolamento de uma forma a vida seguir, lógico, sempre preservando a saúde, mas eu sou favorável, a vida tem que seguir, a gente tem que buscar essa coexistência do isolamento, mas com a economia andando, né? Existe um entendimento de que a expectativa é que as grandes empresas elas consigam sobreviver e prosperar no futuro após uma crise tão grande como essa. Foi o que aconteceu no passado, na crise de 29. Assim, tendo em vista isso, assim, há segmentos e nichos que vocês calculam, estimam que vocês possam entrar com maior força no futuro para poder se estabelecer com mais tranquilidade, porque economia também passa por ocupação de espaço, né? Vocês estão de olho em outras áreas? Olha, nosso plano para 2020 já era um plano de crescimento no segmento que a gente está inserido, né? A gente teve uma retração, nós chegamos a faturar R$1 bilhão lá em 2012, 13, e aí a companhia retraiu muito, né? Caímos mais de 50%. Então, o plano inicial nosso era essa retomada com sustentação, né? Com base, né? No segmento, né? Nossa área, principalmente a fábrica exportando, que era um item relevante para a existência da fábrica no Brasil, até para balancear esse ponto da moeda, que é independente da máquina ser fabricada aqui, ela ainda tem 30%, algumas máquinas até 40% são importadas, então essa exportação é relevante. Então, por enquanto, o nosso grupo, a gente está focado no segmento de crescer com mineração, crescer com infraestrutura, que tem muita coisa para ser feita. A gente tem uma pista gigantesca de obras de saneamento que a gente precisa trazer para a pauta de discussão. É um item relevante no momento onde que você
A gente percebe que um vírus como esse coloca o planeta de joelhos. Então, a gente pensar que hoje o índice de água tratada no país é baixíssimo ainda, então a gente precisa realmente investir em saneamento. Então, o nosso foco está mantendo o segmento ainda e não buscar outras áreas ainda de expansão. É lógico, sempre com inovação no segmento, buscando quebrar paradigmas. A gente gosta muito dessa expressão, vamos quebrar paradigmas. Eu falo todo dia lá, o que a gente faz hoje é exatamente o que eu não quero que seja feito amanhã. Amanhã tem que ser diferente de hoje. Ok, meu caro. Olha, Money Report agradece a sua participação, você contou coisas interessantes e nos ofereceu uma perspectiva mais otimista do que a gente está vendo por aí pela imprensa. Felipe, muito obrigado, tá ok? Uma satisfação. Obrigado, André Vargas. Grande abraço.